Olá a todos, seja muito bem-vindo aqui em mais um vídeo aqui do canal Semeia na Palavra. Antes de iniciarmos mais este vídeo de oração, eu convido a você a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para que toda vez que sair um vídeo novo no canal você possa ser avisado que tem um vídeo no nosso canal. No vídeo de hoje eu quero trazer uma meditação sobre o livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, onde o apóstolo Paulo diz assim: porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como os vossos servos, por amor de Jesus. É interessante que o apóstolo Paulo, nós sabemos da história dele que antes dele se converter, antes dele ter o encontro com Jesus Cristo na estrada em Damasco, ele foi um ferrenho defensor da lei. Ele perseguia os cristãos. Ele perseguia aquelas pessoas que buscavam ao Senhor, adoravam ao Senhor, e para ele era uma maneira correta de defender, né, os seus ideais. Só que após o encontro com o Senhor Jesus, ali na estrada de Damasco, ele tem os seus olhos espirituais abertos e ele acaba entendendo o verdadeiro cristianismo. E depois desse encontro, ele acaba começando a servir ao Senhor. E nós sabemos da história que Paulo foi um dos apóstolos que levou a palavra do Senhor a várias regiões. E uma dessas regiões foi a igreja que estava em Corinto, onde ali ele escreve uma carta e fala para os cristãos. E nessa passagem específica que lemos, ele tem um cuidado de falar para que os cristãos pudessem entender a autoridade que estava por detrás dele, né? Por detrás do apóstolo Paulo. Ele estava interessado em convencer, em passar para aquelas pessoas que a autoridade que ele tinha, na verdade, vinha de Deus. E é por isso que ele fala que ele não pregava de si mesmo, mas ele pregava a autoridade de Cristo, Senhor Jesus Cristo, que era o seu Senhor. Então, ele, nessa passagem, ele quer passar para os cristãos que pudessem entender que a verdadeira autoridade que ele tinha vinha da parte do Senhor. E ele se porta como um servo, ele estava ali apenas servindo aquela igreja. Ele queria mostrar para aquelas pessoas que o Cristo que ele pregava era o verdadeiro Senhor e o mesmo que havia transformado os seus servos em uma nova vida. Mas além da visão de Paulo, ele também esperava que as pessoas tirassem as suas próprias conclusões. Ele precisava comunicar àquelas pessoas através das suas cartas que o verdadeiro discípulo ele crê não somente nas palavras de um homem, mas ele crê nas palavras do próprio Deus. Paulo confiava no Senhor, ele sabia que sua mensagem vinha do próprio Deus, ele sabia que a nova aliança era superior e definitiva sobre a antiga aliança, onde Jesus Cristo veio para salvar e redimir todos os pecadores. Ele estava tranquilamente convicto da experiência que havia passado no caminho para Damasco. Então ele estava genuinamente preocupado com todas as pessoas ao seu redor. Ele tinha a preocupação, o apóstolo Paulo, de levar a mensagem, a verdadeira mensagem a todas as pessoas que ele pudesse conseguir. Paulo sabia dos privilégios de conhecer o Senhor e das trágicas consequências de ignorar a Deus e a sua palavra. O ministério de Paulo era o ministério do Espírito. Ele se preocupava em transmitir a mensagem do Espírito Santo àquelas pessoas. O ministério de Paulo ele se preocupava em ser o ministério da justiça, em pregar de forma justa e eficaz aquelas pessoas. Ele também prezava pelo ministério da reconciliação, onde ele estava empenhado em fazer com que aquelas pessoas se reconciliassem com Jesus através da sua rendição, através de entender a mensagem do Evangelho. Paulo esperava que seus leitores pudessem reconhecer que a verdadeira autoridade por trás de suas palavras era realmente de Deus. E sendo palavras de Deus, seus leitores e ouvintes precisavam responder ou através da obediência ou através da desobediência. Não existe meio termo nessa questão. Paulo sabia que ele deveria levar a palavra, e caberia a cada um deles responder sim ou não, aceitasse ou não a mensagem do Evangelho. Então Paulo se preocupava em trazer o verdadeiro conhecimento às pessoas. Então nós devemos entender que Paulo foi um apóstolo que se preocupou em levar o Evangelho e, acima de tudo, ele estava mostrando que a autoridade que tinha, o conhecimento que ele estava transmitindo não vinha dele, mas vinha da parte do Senhor. Então, nós devemos ter essa sensibilidade em relação às verdades bíblicas que nós ouvimos. Será que nós estamos sensíveis e estamos sendo obedientes à voz do Senhor? Quanto mais desobedientes, mais insensíveis nos tornamos. Quanto mais insensíveis, mais anestesiados e imunes vamos ficando à ação da palavra do nosso Senhor. E é por isso que nós devemos estar alerta contra isso. Com isso, podemos entristecer o Espírito Santo
de Deus a tal ponto que perdemos completamente a capacidade de ouvi-lo. O Senhor Jesus disse no Sermão da Montanha as seguintes palavras: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Quando nos convertemos e nos voltarmos para Deus e decidimos amar e obedecer a Deus, então somos completamente perdoados e podemos confiar nas palavras de Jesus citadas assim. Como estamos vivendo em comunidade? Pensamos que somos melhores do que alguém? Não somos. Não somos nem melhores nem piores do que ninguém. Cada um tem a sua importância no reino. E só existe uma atitude certa diante dessa questão. Temos que assumir a atitude de servo dos nossos irmãos e irmãs se queremos imitar o nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele mesmo disse: Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Marcos capítulo 10, versículo 43 ao 45. Estamos convictos dessa verdade? Nossa vida com Deus vale realmente a pena? Nossa experiência com Deus foi mesmo uma experiência transformadora? Estamos realmente e sinceramente preocupados com o destino das almas eternas ao nosso redor? Se nossa resposta a essas perguntas é sim, então precisamos falar acerca do Senhor Jesus e assumir uma atitude de servos de todas as pessoas. Amém? Então, o que nós podemos aprender com o apóstolo Paulo, que ele se preocupou em levar o evangelho e se preocupou em mostrar para as pessoas ali, através da carta de Coríntios, aquelas pessoas que estavam ali na igreja de Coríntios, que a verdadeira autoridade vem de Deus e que ele ali era apenas um servo que estava servindo ao Senhor, levando o evangelho para aquelas pessoas. Amém? Então, essa é a meditação de hoje. Então, para finalizar esse vídeo, eu quero orar com você neste vídeo. Eu quero fazer uma oração para que Deus possa nos fortalecer e possa nos ajudar a cada dia mais a levar a palavra do Senhor, a sermos servos onde quer que nós estejamos. Ore comigo neste momento. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, nesta manhã eu venho te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu, o dom da vida, o fato de nós estarmos respirando é uma dádiva do Senhor e nós te agradecemos por isso, Pai. Deus, nós vimos aqui através da vida do apóstolo Paulo, onde ele se preocupou em levar o evangelho, em pregar a palavra do Senhor, em ser um discípulo, em ser um servo. Ele não se preocupou em pregar de si mesmo, mas pregar a palavra do Senhor, a mostrar para as pessoas que o Senhor é o único e suficiente Salvador. E que nós possamos em nosso dia a dia, Pai, cada dia mais proclamar a palavra do Senhor, cada dia mais demonstrarmos atitude de servos, servir um para com os outros, levar os fardos um dos outros, para que cada dia mais nós venhamos viver em união. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai, nos dar fortalecimento, nos dar força para que nós venhamos combater as artimanhas do inimigo, Pai. Nos ajudar a cada dia mais a viver uma vida de servos, a cada dia mais levar a palavra do Senhor para que as pessoas que têm a sua necessidade, que precisam ser fortalecidas de alguma maneira, que precisam, Pai, ser curadas, que precisam ser transformadas. Nos ajuda, Deus, a cada dia mais a ser servos e cada dia menos, Pai, venhamos nos esvaziar de nós mesmos e que o Teu poder venha, Pai, crescer em nossa vida, que o Senhor venha crescer, que o Senhor venha cada dia mais, Pai, usar-nos como um instrumento em Tuas mãos. É que eu te peço, eu te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Então, esta é a nossa oração neste momento. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, que Deus te abençoe mais uma vez.